Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, em 2 anos, os presidentes executivos de empresas do mundo saíram ali do ápice da confiança com a economia global para atingir um recorde na descrença. Um levantamento feito ali e apresentado no Fórum Econômico Mundial mostra que para 53% dos presidentes executivos entrevistados, o avanço da economia global deverá cair em 2020. Esse índice era 29% no ano passado e apenas 5% em 2018. O cenário realmente é desanimador na economia global, Clemente? Bom, Glauco, como você registrou, esse levantamento feito pela empresa PwC, ele apresenta sempre, na abertura do Fórum Econômico Social, tem apresentado um levantamento com presidentes, diretores executivos. Esse levantamento consta de quase 1.600 empresas em mais de 80 países. São posicionamentos em relação à expectativa do crescimento econômico mundial, o rebatimento desse crescimento para as regiões, para a África, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul. Portanto, estou tentando observar qual é a expectativa do crescimento econômico. Como você registrou, nesse ano, o levantamento mostra um aumento de uma expectativa ruim em relação ao crescimento econômico. A grande maioria dos entrevistados indica que espera para o ano um resultado pior do que aquele observado no ano passado, e a expectativa de futuro indicando restrições ao crescimento econômico. Isso fortemente influenciado pelos conflitos comerciais, especialmente aí a intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio, no Irã, todo o embate, especialmente com a China, apesar de recentemente ter sido feito um acordo, mas há tensões complicadas, uma dificuldade maior na Índia, os conflitos no mundo, na América, na Europa, em Hong Kong, ou seja, os problemas têm aumentado de forma bastante acentuada. Há também todo o problema ambiental, ou seja, crise ambiental aparecendo em todas as regiões, queimada na Austrália, enchentes na África, vendavais, tufão na América Central, ou seja, o rebatimento dessa crise ambiental também começa a se fazer presente de forma muito grave, o que deve colocar severas restrições ao crescimento. E há também toda a expectativa de que nesse contexto de maior conflito mundial cresçam iniciativas no sentido de uma regulação protetiva, ou seja, também uma regulação que vai no sentido oposto do que vinha até agora em termos de globalização, onde havia toda uma pressão e um esforço dos países para liberar o comércio internacional, enquadrar muitas vezes países como o Brasil para uma integração subordinada, fazendo com que o país tenha muitas vezes desvantagens competitivas para garantir o comércio internacional e o domínio das grandes potências no mundo. Observa-se nesse momento uma certa mudança nessa tendência da liberação geral e muitos países voltando a ter medidas protetivas do seu mercado interno. Tudo isso indica para esses empresários, para esses diretores e presidentes de empresas, que o mundo não terá uma perspectiva de crescimento econômico da mesma forma esperado em 2019, ou seja, a expectativa muda. O rebatimento disso para os países, para as economias, também mostra, o próprio FMI mostra uma queda na expectativa de crescimento para esse ano. Para o Brasil também, as expectativas são de um crescimento na ordem de 2%, muito baixo se considerarmos a grave recessão que o país enfrentou, a dificuldade enorme para a retomada do crescimento econômico e, portanto, teremos também um baixo crescimento econômico no Brasil, repercutindo, portanto, essa situação num mundo onde
De um lado, o crescimento econômico é bastante restrito, de outro, agravam-se os conflitos sociais, políticos, e o problema ambiental começa a aparecer cada vez mais de uma maneira dramática, atingindo milhões de pessoas, destruindo estrutura produtiva, destruindo regiões, vastas regiões no planeta, com graves problemas em termos de aquecimento e em termos de condição de vida para a população no planeta. Glauco. Agora, Clemente, você tocou na questão ambiental e ela também tem sido considerada ali no Fórum Econômico Mundial, porque inclusive alguns fundos de investimentos já estão se negando a investir em países que não cuidam devidamente da proteção ao meio ambiente, né? Tanto que muita gente atribui aí a criação do Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental a uma preocupação do governo Bolsonaro em relação a mudar a sua imagem nesse aspecto, que é muito ruim no exterior. Quer dizer, o Brasil vai ter que realmente cuidar da questão ambiental, até por conta desse viés pregado pelo ministro Paulo Guedes aí, de atrair os investimentos estrangeiros, não, Clemente? Exato. Há um posicionamento, inclusive no Fórum Econômico Mundial, que reúne os empresários do mundo todo, governos, no sentido de sair daquela posição no qual o principal objetivo das empresas era o retorno para o acionista, ou seja, o acionista era o rei da cocada e, portanto, deveria ter toda a estrutura produtiva e atividade econômica voltada para dar a melhor rentabilidade para o acionista. Esses empresários, esses dirigentes de empresas começam a observar as graves consequências sociais, econômicas e ambientais que esse tipo de postura gerou, o aumento da desigualdade é absurdo e, de outro lado, o descaso continuado com a questão ambiental. Esses empresários no Fórum Econômico Mundial começam a se posicionar no sentido de que as empresas têm que ter um outro posicionamento em relação aos seus objetivos, que o interesse da sociedade, a questão ambiental, a questão social, problema da pobreza e da miséria precisam ser considerados como elementos centrais da estratégia do desenvolvimento produtivo, e a questão ambiental ganha cada vez mais nesses espaços uma prioridade, uma preocupação central, ainda muito distante do posicionamento dos governos que têm recuado, é o caso do Trump, Bolsonaro, que tem jogado quase que no lixo todo o esforço para tratar da questão ambiental no mundo, e as consequências gravíssimas começam a aparecer. Ou seja, nós estamos estruturando no planeta, enquanto humanidade, enquanto sistema econômico, uma capacidade produtiva que está destruindo as condições da natureza para permitir que haja vida no planeta. Ou seja, nós estamos em um processo acelerado, extremamente grave, que pode colocar restrições gravíssimas à vida no planeta, severas restrições à atividade econômica, motivo pelo qual os empresários pressionam cada vez mais os governos a tomarem iniciativas no sentido de compromissos com a questão ambiental, o que, como você disse, pode refletir, espero que reflita no governo Bolsonaro, que tem dado descaso, jogado no lixo todo o esforço que o país fez. O Brasil sempre foi uma referência mundial em relação à questão ambiental e passou agora a ser olhado como um país que dá de descaso em relação à questão ambiental, um país que tem jogado na contramão da preocupação daqueles principais líderes do mundo em relação aos problemas ambientais. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.